Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a unidade 1, que são os objetivos da contabilidade, tá? O material eu já disponibilizei para vocês. Está disponível para vocês no Moodle. Cadê Deus? Só um instantinho. Pronto. Os objetivos da contabilidade é um material em PowerPoint que eu disponibilizei para vocês. Unidade 1, sobre os objetivos da contabilidade, né? Eu disponibilizei também o plano de ensino, tá? Como eu tinha falado para vocês, no plano de ensino já tem a data das nossas provas e a matéria que a gente vai estudar no decorrer do semestre, tá? Muito embora eu já tivesse disponibilizado aquela planilha, com todas essas datas, mas aí oficialmente está aí no plano de ensino, tá? Disponível para vocês, tanto no Unifor Online, quanto no Unifor Online quanto no Moodle, tá? Já está disponível o plano de ensino para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Se alguém tiver algum problema, não tiver conseguido acessar o material lá no Moodle, me avise, tá? Mas eu já disponibilizei desde sexta-feira. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, vou iniciar agora, tá? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, pode ligar aí o microfone, qualquer coisa que vocês queiram complementar, qualquer dúvida que vocês queiram tirar, pode me interromper, tá? E quando eu não sei o que é que acontece, que quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver, deve ser alguma configuração aqui que eu não sei. Eu não consigo ver aqui na tela do Meet, eu tenho que ficar na tela mesmo da apresentação. E aí, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo no chat, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam e liguem o microfone e perguntem, tá? Porque talvez eu não veja, se vocês fizerem a pergunta pelo chat, talvez eu não consiga ver. Mas vocês podem ligar o microfone e me perguntar. Vocês estão vendo a apresentação? Show. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Então vamos lá. Como eu falei. Ai, Deus. A gente vai iniciar hoje a unidade 1, que trata dos objetivos da contabilidade, né? A gente vai saber quais são os objetivos da contabilidade, qual o objeto de estudo da contabilidade,
quais são os usuários da contabilidade, né? Quem é que necessita das informações contábeis para a tomada de decisão. A gente vai estudar essa unidade, tá? Então, a contabilidade, como vocês sabem, ela é uma ciência social, tá? A contabilidade não é como muitos pensam, né? Que a contabilidade, ela é uma ciência exata. Ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, pois é a ação humana que modifica o patrimônio da entidade. Tá? Então, a contabilidade, ela é uma ciência social porque tem uma ação humana, né? A ação humana que modifica o patrimônio da entidade. Então, essa ciência, né, a contabilidade, ela é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões, tanto dentro como fora da empresa, né? A contabilidade, ela é tão antiga quanto a ideia do homem que pensa, né? Depois a gente vai estudar na unidade seguinte a evolução histórica da contabilidade. E aí a gente vai ver que desde os primórdios, né, desde a época em que o pastor contava as suas ovelhas, né, contava o seu rebanho, ele já existia a contabilidade, né? Não da forma como existe hoje, não é? Com números, com débito e crédito, que só veio depois, lá em 1494, com o Frei Luca Pacioli, mas a contabilidade, ela é tão antiga quanto o homem que pensa, né? A gente vai estudar isso na unidade que trata da evolução histórica da contabilidade, né? Então, a contabilidade, ela é antiga, tá? E ela sempre existiu para ajudar as pessoas a tomarem decisões. Então, nós, de uma forma geral, a gente pode dizer que a contabilidade é esse instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões. E essas decisões, elas vão ser tomadas tanto dentro ou fora da empresa. Essas informações, elas serão utilizadas para a tomada de decisões tanto dentro quanto fora da empresa. Né? E que tipos de decisões são essas que esse usuário necessita das informações para tomá-las? Decisões do tipo, devo investir na empresa, tá? Quem é que normalmente vai indagar dessa forma, né? Vai tomar esse tipo de decisão, se deve ou não investir numa empresa. Quem é que normalmente pensaria isso, necessitaria das informações contábeis para decidir se investiria ou não numa empresa? Hein? Um acionista, isso, Lucas. Então, o usuário da informação contábil, ele vai tomar decisões tipo, devo investir nessa empresa? Esse, no caso, é o acionista. O acionista, ele necessita das informações contábeis para saber se deve ou não investir naquela empresa, se ele já investe, se deve continuar investindo, né? Se ela está gerando o retorno esperado, né, no momento em que ele investiu naquela empresa, então, se ele deve continuar investindo. Devo fornecer materiais para esta empresa? Um fornecedor, né, ele está se utilizando da informação contábil, ele se utiliza das informações contábeis para tomar decisões se continua fornecendo, se fornece, começa a fornecer materiais para a empresa, porque ele vai avaliar a capacidade de pagamento da empresa a essas compras, né, que ela venha a efetuar. Outra análise, né, outra decisão, né, outra análise que é feita para se tomar uma decisão, se a empresa está em continuidade, né, porque se refere-se à entidade que está funcionando com prazo indeterminado, né, que nós vamos ver também mais adiante, que é um dos princípios da contabilidade, né, que é a continuidade, né, se esta entidade está funcionando com prazo indeterminado, se não está em fase de extinção ou liquidação. Então, são inúmeras decisões que
que são tomadas dentro ou fora da empresa e que essas pessoas que vão tomar decisões, seja essas pessoas de dentro da empresa ou de fora da empresa, que vão se utilizar da contabilidade para tomar decisões, né? Por isso que se diz que a contabilidade é esse instrumento, né? A contabilidade ela é uma ciência social e é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões. Nós vamos ver também, quando a gente tratar das características qualitativas da informação contábil, nós vamos ver que a informação, ela tem que ser útil, tá? Para que uma decisão seja tomada de forma assertiva, essa informação contábil, ela tem que ser útil, não é? Ela tem que atender, ela tem que ter as características qualitativas, de forma que ela possa atender às necessidades do usuário da informação, de forma que ela possa atender à necessidade do acionista para saber se ele deve ou não investir naquela empresa, se ele deve continuar investindo na empresa, se ele está obtendo o retorno esperado ao valor que foi investido, tá? Então, a gente vai frisar aqui nesse conceito que foi dado à contabilidade, vamos frisar aqui que essa informação, ela tem que ser útil, tá? A informação, ela tem que ser útil para que o usuário da informação, seja ele de dentro ou fora da empresa, ele possa tomar uma decisão certa, na hora certa, e uma decisão de forma assertiva. Baseada nas informações do tempo, ela passou a ser utilizada para se atender o fisco, né? Com o passar do tempo, o governo ele utilizar dessas informações contábeis para arrecadar impostos, né? E ela torna obrigatória a contabilidade para a maioria das empresas. Hoje em dia, a maioria das empresas é necessário ter essas informações organizadas para que o governo possa realmente fiscalizar se os impostos estão sendo pagos como deveria ser, tá? Então, hoje, as entidades, elas, além de necessitarem das informações contábeis para tomar decisões do tipo alugar ou comprar uma máquina, analisar um preço do produto, tomar um empréstimo ou utilizar recursos próprios, pagar um fornecedor, fazer uma aquisição à vista ou investir o recurso onde vai lhe render juros, né? Então, todas essas decisões internas de uma entidade precisam tomar, eles tomam esse tipo de decisões, né? Alugar ou comprar uma máquina, fazer um empréstimo para financiar as atividades, pagar um fornecedor, antecipar o pagamento de fornecedor, ou fazer uma aquisição à vista, ou investir aquele recurso onde vai lhe render juros, né? Todas essas decisões que são tomadas diariamente pelos gestores da entidade, que devem ser tomadas diariamente pelos gestores da entidade, são necessárias as informações contábeis. Eles só conseguirão tomar qualquer um desse tipo de decisão que eu citei para vocês como exemplo, se eles tiverem informações fidedignas e informações fidedignas e tempestivas, né, e principalmente informações livres de erro, porque se ele precisa tomar decisões certas na hora certa, essa informação, ela necessita ser tempestiva, fidedigna e livre de erro, né, ela deve apresentar a real situação da entidade. Então, desde os primórdios, a contabilidade, ela tem essa função, né, fornecer informações úteis para a tomada de decisão. E essa informação, ela precisa ser útil, ela precisa ser fidedigna, precisa ser tempestiva. Para quê? Para que o usuário da informação contábil possa tomar a decisão certa na hora certa. Eu relacionei aqui para vocês, nesse material,
algumas definições de contabilidade, tá? E nós temos um dos mais antigos conceitos de contabilidade, foi um conceito oficial formulado no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilistas, que foi realizado no Rio de Janeiro, de 17 a 27 de agosto de 1924, faz um tempinho aí, né? Qual foi esse conceito, né, que foi formulado nesse congresso? Que a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de ação, de controle e de registro relativas à administração econômica. Esse é um dos conceitos mais antigos, mas nós tivemos outras definições, outros conceitos, tá? Que eu citei aí para vocês. Então, segundo o IBRACON, ele define a contabilidade como um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade com relação à entidade que é o objeto de contabilização. Então, hoje a gente sabe que a contabilidade ele é sim um sistema de informação, né? Porque a contabilidade é esse instrumento que vai prover os seus usuários, seja ele interno ou externo ou fora da empresa, informações úteis para a tomada de decisões. E que informações são essas? São as demonstrações de análise de natureza econômica, porque um sistema de informação, nós vamos ter a imputação de dados, esses dados vão passar por transformações, e o resultado disso são as demonstrações, né? Então, esse sistema de informação e avaliação, ele vai prover os usuários com demonstrações, né, as demonstrações que vocês já conhecem, as demonstrações contábeis, a análise de natureza econômica, financeira, física e de produtividade com relação à entidade objeto de contabilização. Esse foi o conceito dado pelo IBRACON, né, o pronunciamento do Instituto Brasileiro de Contadores, aprovado pela CVM em 1986. Temos outro conceito, que é do autor do livro de contabilidade básica, o Osni Moura Ribeiro, que ele define a contabilidade como uma ciência que permite, através de suas técnicas, manter um controle permanente do patrimônio da empresa. Permanente do controle da empresa, não é? Segundo o OI, ela é essa ciência, né, que a gente já sabe que a contabilidade é uma ciência social, pois é a ação humana que modifica o patrimônio da entidade, e como permite, né, através de suas técnicas, nós vamos ter as técnicas de análise, nós vamos ter as técnicas de elaboração dos demonstrativos financeiros, então, através das suas técnicas, ela mantém um controle permanente do patrimônio da empresa. O Hilário Franco definiu como a ciência estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente da gestão da patrimonial. A equipe de professores da USP, né, no livro de contabilidade introdutória, definiu a contabilidade como uma ciência aplicada, com metodologia especialmente concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente, seja este pessoa física, entidade de finalidades não lucrativas, empresa, seja mesmo pessoa de direito público, tais como Estado, município, União, autarquia, e que tem um campo de atuação circunscrita às entidades supramencionadas, o que equivale a dizer muito amplo. Então, nós temos aí esse conceito da equipe de professores da USP, né, no livro de contabilidade tributária, ou de contabilidade introdutória, ele usa aí um conceito bem amplo de contabilidade, né? Menciona a contabilidade como essa ciência aplicada, que ela tem como essa ciência aplicada, ela tem como metodologia captar, registrar, acumular,
reinterpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais. Então, ó, a contabilidade, ela capta as informações, né? Aliás, ela capta os fenômenos, registra, acumula, resume e interpreta. Então, a contabilidade, ela não se resume apenas aos lançamentos contábeis, não é? Nós vamos captar, através da contabilidade, essa ciência, a metodologia, né, da ciência contábil, ela capta os fenômenos que afetam as situações patrimoniais. Esses fenômenos deverão ser registrados pela contabilidade, são acumulados, resumidos e interpretados. Por isso que a gente tem uma das técnicas, né, da contabilidade é a análise das ilustrações contábeis, porque é a interpretação desses dados que foram registrados pela contabilidade, desses dados que foram captados, registrados, porque diariamente ocorrem eventos numa entidade que modificam o patrimônio da entidade e que devem ser registrados pela contabilidade. Então, diariamente, uma entidade, ela compra, ela paga, ela recebe, aliás, ela compra, ela vende, ela paga e ela recebe. Tá? Então, diariamente existem esses eventos, esses são os principais, né, que eu estou mencionando para vocês. Ela compra, ela vende, ela paga e ela recebe os eventos principais, né, que modificam o patrimônio da entidade. Diariamente ocorrem esses eventos e esses eventos, eles que modificam o patrimônio da entidade, devem ser registrados pela contabilidade. Então, qualquer fenômeno que afete a situação patrimonial, que modifique o patrimônio da entidade, né, que modifique o patrimônio da entidade, devem ser registrados pela contabilidade. E aí a contabilidade, ela vai captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam não somente as patrimoniais, mas também as situações financeiras e econômicas, tá? E isso de qualquer ente, a gente pode ter uma entidade, as entidades podem ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. E aí essa pessoa jurídica, ela pode ser uma pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, tá? Então, a contabilidade, ela tem esse instrumento que ela vai estudar a situação patrimonial, financeira e econômica de qualquer ente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, onde essa pessoa jurídica ela pode ser tanto uma entidade com ou sem fins lucrativos. Se ela for uma entidade com fins lucrativos, né, o que nós chamamos de empresa, a contabilidade vai tratar esses fenômenos que afetam as situações patrimoniais dessa empresa. Mas também pode ser uma entidade sem fins lucrativos, como uma ONG, por exemplo, a contabilidade também vai captar, registrar, acumular, resumir, interpretar os fenômenos que afetam as situações, seja ela patrimonial, financeira e econômica dessa entidade, tá? Além dos estados, né, direito público, estados, município, união, autarquia, etc., vão ser estudados pela contabilidade. Então, a contabilidade, esse é um dos conceitos mais amplos da contabilidade, porque ele menciona a contabilidade como uma ciência aplicada, né, uma ciência social, e o que ela faz efetivamente, né, capta, registra, acumula, resume e ainda interpreta, né. A contabilidade, como eu falei, diariamente ocorrem fenômenos que devem ser registrados pela contabilidade, aí nós vamos ter, isso são dados, né, nós vamos ter diariamente, a empresa, ela compra matéria-prima, por exemplo, se ela for uma indústria, diariamente ela compra matéria-prima, aquisição, ela deve ser registrada pela contabilidade. Por quê? Porque essa aquisição é a situação patrimonial, a situação financeira da entidade por conta dessa aquisição. E aí, isso são dados, né? Esses registros contábeis são dados, onde esses dados, eles vão ser trabalhados e vão produzir
demonstrativos, por exemplo, né, esses dados que vão ser captados e registrados, o produto desses registros desses eventos são justamente as demonstrações contábeis, né, e essas demonstrações, nós vamos ter lá números, né, por exemplo, diariamente a empresa recebe e paga, então eu tenho a conta caixa, eu vou ter a movimentação da conta caixa, aliás, né, eu não tenho uma movimentação, eu vou ter o saldo no final do dia daquela conta caixa, a conta de aplicações financeiras, os recursos que estão disponíveis no caixa podem ser aplicados nessa conta de aplicações financeiras, e aí nós vamos ter o resultado disso nessa conta de aplicações financeiras, e aí essas caixa, aplicações financeiras, dívidas com fornecedores, todas essas informações, elas podem ser interpretadas através das análises das demonstrações contábeis, de modo que possa auxiliar, complementar as informações para os usuários da informação contábil, para que ele possa tomar as decisões mais assertivas, né? Tomar as decisões certas na hora certa, tá? Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Sim, professora. Então, continuemos. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí, tá? Então, mais nós temos. Vale lembrar que a contabilidade não deve ser feita visando basicamente atender às exigências do governo, né, no caso do fisco, mas o que é muito mais importante, a contabilidade o objetivo dela é auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Antigamente, o contador, ele era até chamado de guarda-livros, porque o contador, ele era visto como aquela pessoa que fazia os lançamentos contábeis nos livros enormes, né, livro diário, né, onde se fazia manualmente, né, antes dos sistemas, né, de informações, esses lançamentos eram feitos manualmente, em livros enormes, e o contador, ele era chamado de guarda-livros, e via-se o contador apenas como aquela pessoa responsável por emitir um DARF, por calcular impostos, né? E até hoje, né, ainda se tem essa visão do contador de que ele não é um investimento, que o contador é um gasto, né? Que a empresa tem um gasto com o contador, porque tem alguns empresários ainda têm a visão do contador como aquele que só existe para pagar imposto, né? Quando na verdade a gente sabe que não é isso, né? Vocês, alunos de contabilidade, estudando aí, vocês sabem que não é isso. O contador, ele não existe só para pagar, para emitir DARF, DAI, para fazer pagamento de impostos, né? E nem a contabilidade, ela não deve ser feita visando basicamente atender essas exigências do governo, porque a contabilidade, ela vai muito mais além disso, né? A contabilidade, ela é uma ciência, como a gente viu no conceito anterior, ela tem a metodologia de captar, registrar, acumular e apresentar todos os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas da entidade. Então, a contabilidade, ela é necessária para a tomada de decisões, não só para tomar imposto, para pagar imposto. E o contador, ele é a pessoa mais capacitada a fazer a análise dessas informações, não é? E auxiliar o gestor que vai tomar decisão, porque o contador, ele conhece desde a entrada da nota fiscal, ele conhece desde a entrada da nota fiscal no estabelecimento, tá? Até a venda desses produtos, com a emissão dos relatórios de vendas, com a elaboração de uma demonstração do resultado, onde se tem o que foi vendido, os custos que a empresa teve para vender, as despesas que ela teve para produzir as receitas, né? Porque a gente só tem
receita, as despesas, elas só existem para a empresa gerar receita, então o contador, ele tem todo o conhecimento de todo o fluxo que acontece, desde a aquisição, entrada de nota fiscal, até a saída e os relatórios que são gerados com essas vendas, né, com essas saídas. Então, além do contador, ele ter todo o conhecimento e ele ser a pessoa mais especializada, mais indicada para fazer a análise dos relatórios e auxiliar um gestor, por exemplo, na tomada de decisão, a contabilidade, ela não pode ser vista e nem deve ser feita por uma empresa só com esse objetivo de atender às exigências, porque a gente sabe que, muito embora as exigências sejam muitas, né, porque são diversas informações que tem que ser prestado para o governo, seja o governo federal, estadual, municipal, e aí a gente vai ter os SPEDs, SPED fiscal, SPED contábil, escrituração contábil fiscal, escrituração contábil digital, né, que é as ECDs, nós vamos ter os SPEDs que estão relacionados às contribuições, PIS e COFINS, então, são imensas informações, um mundo de informações que devem ser prestados ao fisco, mas a contabilidade, ela não deve ser feita só para atender essas exigências do fisco, só para atender a legislação fiscal, não é? A contabilidade, ela tem que ser utilizada para auxiliar as pessoas, tanto de dentro da empresa, quanto fora da empresa, a tomarem decisões, né? Que decisões? Aquelas que eu já citei para vocês, alguns exemplos que mais na frente a gente vai ver outros, mas uma das decisões mais importantes, o investidor, investir naquela empresa, o que vai levar o investidor a investir naquela empresa? É o retorno que essa empresa dá. E onde que ele vai poder consultar essa informação? Numa DMPL, por exemplo, no balanço patrimonial, que tem o patrimônio líquido, que é o capital próprio, os recursos próprios dos acionistas, dos investidores, né? Na demonstração do resultado, onde ele vai ter o lucro por ação, o lucro da entidade, pode ter o lucro por ação, para cada ação que ele investiu, quanto é que está tendo de lucro. Então, de maneira alguma, né, eu estou falando só da contabilidade societária, né, tem ainda a questão da contabilidade gerencial, contabilidade de custos, né, que vai auxiliar os gestores na tomada de decisões. Eu estou falando de uma forma geral dos relatórios, né, que são gerados como um balanço patrimonial, demonstração do resultado, porque esses relatórios tanto vão auxiliar os usuários internos, quanto os usuários externos, né, porque quando a entidade vai fazer um empréstimo, por exemplo, vai solicitar ao banco um financiamento para aumentar o Parque Fabril, por exemplo, os bancos, eles vão pedir já de cara um balancete. Além do balancete, o balanço, a demonstração do resultado, se houver uma controlada e uma controladora e uma controlada, ele vai querer um balanço consolidado, vai querer as demonstrações consolidadas, ainda pedem informações de cunho social, né, e aí a gente tem a demonstração do valor adicionado. Então, pelo fato da contabilidade, ela também atende essas necessidades, né, quanto do resultado do faturamento, né, da empresa foi disponibilizado para os sócios, foi disponibilizado para os fornecedores, para o governo, né, por conta dos impostos, para a comunidade onde ela está inserida. Então, a contabilidade, ela também vai fornecer essa informação de cunho social. Então, de maneira nenhuma, a gente pode limitar a contabilidade apenas como um meio de atender às exigências do fisco, né, as exigências do governo. Então, todas as movimentações possíveis de mensuração monetária são registradas pela contabilidade, né? Todo e qualquer evento que modifique o patrimônio da entidade e que seja mensurado monetariamente, né, que possa ser avaliado em dinheiro, deverão ser registrados pela contabilidade. E aí, em seguida, essa contabilidade resume esses dados
né? Eles são registrados pela contabilidade, a contabilidade resume esses dados registrados em forma de relatórios e os entrega aos interessados em conhecer a situação da empresa, para que estes conheçam, né, essa situação, recordem os fatos acontecidos e analisem os resultados obtidos, as causas que levaram aqueles resultados e tomem decisões em relação ao futuro. Basicamente é isso, né, de forma bem resumida, isso, né? Existem eventos que o produto desses registros são os relatórios, né? A contabilidade, ela resume esses dados registrados em forma de relatórios, que aí nós vamos ter as demonstrações contábeis. Essas demonstrações contábeis, elas vão ser entregues aos interessados em conhecer a situação da empresa e para que eles recordem os fatos acontecidos, analisem os resultados obtidos e tomem decisões em relação ao futuro, né? Tomem decisões do tipo investir ou não naquela empresa, continuar ou não investir naquela empresa, fornecer materiais para aquela empresa, conceder um empréstimo, um financiamento. Então, são diversas decisões que podem ser tomadas, porque existem vários tipos de usuário. E a gente tem que entender também que a contabilidade, esses relatórios, elas não vão ser elaborados um relatório para a necessidade de cada usuário, né, especificamente. Não, nós vamos ter relatórios que são elaborados num formato, né, definido pela legislação societária, de forma que esses relatórios, eles atendam às necessidades de cada um, né? Não vai ser, esses relatórios não são elaborados, um relatório específico para o usuário X, outro para o Y e outro para o Z. Não, eles são elaborados numa estrutura definida pela legislação societária. Claro que podem existir relatórios auxiliares para complementar as informações, de forma que atenda à necessidade de um usuário específico, mas de uma forma geral, esses relatórios, eles já são elaborados de modo que atendam às necessidades de todos os usuários, né, que atendam a necessidade de todos esses que necessitam das informações contábeis para a tomada de decisões. E aí, a gente conhecendo bem o conceito da contabilidade, a gente vai ver agora, né, que eu acredito que vocês já conheçam o objeto da contabilidade, né, que o que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio das entidades econômicas, econômico-administrativas. E o que é esse patrimônio? Né? Se o objeto da contabilidade é o patrimônio, a gente já viu que todo e qualquer evento que modifique o patrimônio da entidade deve ser registrado pela contabilidade. Então, esse patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. A contabilidade, ela é justamente essa ciência social, porque é a ação humana que modifica o objeto da contabilidade. É a ação humana que modifica o patrimônio da entidade. E o que é esse patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações avaliado em moeda, né? Esses bens, direitos e obrigações avaliados em moeda e pertencente a uma pessoa ou a uma empresa, tá? Então, conjunto de bens, direitos, obrigações avaliados em moeda, esses bens, direitos e obrigações, eles devem ser mensurados monetariamente, né, avaliados em moeda, e pertencente a uma pessoa ou uma empresa, porque a gente viu lá que a contabilidade, ela tanto trata das situações patrimoniais, financeiras e econômicas de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Essa pessoa jurídica, seja ela com fins lucrativos, que é uma empresa, ou sem fins lucrativos, né? E o que são essas entidades econômico-administrativas? São as organizações que reúnem pessoas, patrimônio, titular, capital, ação administrativa e tem um fim determinado, né? Foi criada para um fim determinado.
Os objetivos da contabilidade, eles estão bem lá no seu conceito, tá? Eles estão bem claros no seu conceito, que é permitir os fatos da gestão do patrimônio das entidades, né? O objetivo principal da contabilidade, e que ela tem permanecido inalterada desde os primórdios até hoje em dia, eu lembrei da música, desde os primórdios até hoje em dia, que a função fundamental dela é fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Esse trecho aí está no livro de Teoria da Contabilidade de Sergio Dícibus, né? Coloquei aí entre aspas, mas eu não coloquei o autor, mas foi do Sérgio Dícibus, tá? Que ele diz que a contabilidade, ela tem como finalidade prover os usuários dos demonstrativos financeiros com informações que os ajudarão a tomar decisões. Sem dúvida, tem havido mudanças substanciais nos tipos de usuários e nas formas de informação que tem procurado. Todavia, esta função dos demonstrativos financeiros é fundamental e profunda. O objetivo básico dos demonstrativos financeiros é prover informação útil para a tomada de decisões econômicas. Então, nós já vimos ali nos conceitos, nos diversos conceitos de contabilidade, nos conceitos de contabilidade de diversos autores, que tudo se resume a isso, que a função fundamental da contabilidade é prover informação útil para a tomada de decisões econômicas, é fornecer informação útil para os usuários da contabilidade, de forma que eles possam tomar decisões econômicas certas na hora na hora certa. Então, desde os primórdios, muito embora pode ter havido mudança nos tipos de usuários, nas formas, nas informações que esses usuários têm procurado, mas a função da contabilidade, que é aquela desde os primórdios, desde que o pastor contava as suas ovelhas, na época que ainda nem existia número, nem escrita, nem moeda, e disse que já existia contabilidade, a função da contabilidade ela tem permanecido inalterada durante todo esse tempo, que o que é? Fornecer informação útil para a tomada de decisões, seja o usuário interno ou externo da contabilidade, mas a função primordial, a função fundamental é essa, prover o usuário de informações úteis para que ele possa tomar decisões econômicas, decisões certas, na hora certa, né? Então, pode ter mudado, né, ocorrerem mudanças nos tipos de usuários, mas a função fundamental da contabilidade, ela permanece inalterada, né? Então, a informação, quando a gente diz, fornecer informação útil, a gente vai ver que, muito embora é difícil de ser avaliado o que seja uma informação útil na prática, porque o que pode ser útil para um usuário não é útil para outro usuário. Mas a gente vai, quando a gente vai estudando as características qualitativas da informação contábil, as características que uma informação contábil deve ter para atender às necessidades dos seus usuários, a gente vai ver que ela precisa ser tempestiva, precisa ser fidedigna, né? Ou seja, ela tem que representar fielmente a situação da empresa, ela tem que estar no tempo, né? Ela tem que estar disponível no tempo em que o usuário necessite para tomar uma decisão. Então, a gente vai estudar essas características qualitativas e a gente vai verificar o que é uma informação útil, porque se ela não tiver essas características qualitativas, pode ser que ela não atenda à necessidade do usuário no momento em que ele precisar, e aí ela deixa de ser útil, e ela perde a sua utilidade. Então, a gente vai estudar, tá? Acho que já na próxima unidade a gente vai estudar as características qualitativas da informação contábil e a gente vai poder definir o que é uma informação útil, porque a gente vai ver que se a contabilidade ela perder deixar de apresentar suas informações sem uma dessas características, ela deixa de ser útil, porque pode ser que ela
o usuário não consiga tomar uma decisão certa na hora que ele necessita tomar, tá? Então, muito embora essa informação útil seja difícil de ser avaliada na prática, porque, como eu falei, ela pode ser útil para o usuário e não ser útil para outro, mas a gente vai estudar quais características essa informação contábil deve ter para que ela seja útil para a tomada de decisões. Então, o objetivo principal da contabilidade, de acordo com o Sérgio Dícelos, é que ela tem como objetivo principal fornecer informação econômica, física, de produtividade e social, né? Eu falei para vocês, ela também gera informações sociais, tem informações de cunho social relevante para que cada usuário possa tomar suas decisões com o máximo de segurança, né? Tomar decisões certas na hora certa. Finalidade é o que eu já falei aí diversas vezes, né? Fornecer informações úteis para a tomada de decisões, seja do usuário interno ou usuário externo. Nós vamos ter as informações de natureza econômica, são aquelas que compreendem principalmente as receitas e as despesas, né? Que estão relacionadas aos lucros ou prejuízos e ainda às variações no patrimônio da entidade. E as informações de natureza financeira referem-se principalmente aos fluxos de caixa e do capital de giro, né? Estão relacionados. Quando a gente fala informações de natureza econômica, nós estamos falando receitas e despesas, que geram lucros ou prejuízos, e ainda as variações no patrimônio, e as de natureza financeira, nós estamos falando de fluxo de caixa e capital de giro. Coloquei aí um esquemazinho, tá? Das pessoas que dos objetivos, né, dos conceitos e objetivos da contabilidade, né, os sócios, eles constituem uma entidade, se ela for com fins lucrativos, nós vamos ter uma empresa, onde essa empresa é formada por administradores e gerentes, a contabilidade, ela registra os dados, né, ela capta as informações, capta esses dados, registra esses dados, e o resultado disso é a produção de relatórios contábeis, onde esses relatórios contábeis são produzidos para os usuários, que são supridos de informação. Que usuários são esses? Os fornecedores, os bancos, o governo, o sindicato, funcionários e outros usuários, tá? Então, os fornecedores, eles precisam da informação contábil para saber se continua vendendo, fornecendo materiais para aquela empresa. Os bancos, para analisar a capacidade da empresa, da entidade de pagar os seus empréstimos e financiamentos. O governo é um usuário que utiliza da informação contábil para verificar se a empresa está recolhendo os impostos corretamente, não só para isso, né, mais para isso, mas também o governo se utiliza das informações contábeis para informações tipo PIB, né, como o IBGE, que é um órgão do governo, e o IBGE ele se utiliza das informações contábeis da empresa para fazer uma análise da situação de um estado, do país, relacionada ao PIB, por exemplo, né, então o IBGE também se utiliza das informações contábeis. Os sindicatos, os funcionários, eles são usuários internos da contabilidade, porque eles vão verificar a capacidade da entidade de pagar maiores salários, melhores benefícios, e aí nós vamos ter outros usuários, né, usuários internos, né, os próprios administradores, gerentes, que são aqueles que tomam decisões e que vão se utilizar das informações contábeis para tomar essas decisões sobre se é mais vantajoso para a empresa comprar ou alugar, se é mais vantajoso antecipar um pagamento de um fornecedor, ou utilizar esse recurso, fazer uma aplicação onde possa lhe obter juros, né, ou pagar antecipadamente esse fornecedor com desconto, ou aplicar esse recurso que poderá lhe obter juros, né, rendimentos. Então, todas essas análises, decisões são tomadas pelos gestores, administradores, gerentes da empresa, e eles vão
se utilizar desses relatórios, né, dessas informações para essas tomadas de decisões, né, não só os administradores, os gerentes, como também os usuários externos, né, nós vamos ter como usuário interno os funcionários, né, os colaboradores, os administradores, os gestores que tomam decisões, e os usuários externos, né, que são todos esses aqui. Né, usuários da contabilidade, esses que eu já falei para vocês, cada usuário, ele tem a sua necessidade específica, a sua necessidade individual, mas a contabilidade, ela elabora os seus relatórios de uma forma que atenda a todos esses usuários, não há um relatório para o usuário X, outro para o Y e outro para o usuário Z, né, ela vai elaborar informações que atendam às necessidades dos usuários de uma forma geral, tá? Tá aí os usuários da informação contábil, né? Nós temos aí as informações contábeis, os investidores, os sócios, bancos financiadores, empregados, prestadores de serviços, fornecedores, consultores, sindicatos, o IBGE, que eu falei para vocês, né? Clientes, setor público, governo, analistas, administradores, todos esses são as pessoas, né? Os usuários que necessitam da informação contábil para a tomada de decisões. Aqui nós vamos ter o tipo de usuário e qual a meta que ele desejaria maximizar, o tipo de informações que são mais importantes, né? Por exemplo, um acionista minoritário, é o tipo de informação mais importante para ele é o fluxo regular de dividendos. Estão sendo pagos dividendos, está tendo retorno ao valor que foi investido, não é acionista majoritário ou aquele com grande participação, ele quer saber, além do fluxo de dividendos, o valor de mercado da ação, o lucro por ação, que aí ele vai tanto poder identificar numa demonstração do resultado ou com outras informações adicionais. Acionista preferencial, ele quer saber os fluxos de dividendos mínimos, né, os dividendos mínimos. Emprestadores em geral, caso banco ou outras instituições financeiras que emprestam dinheiro para a entidade, quais são as informações mais importantes para eles? Estão relacionadas à geração de fluxos de caixas futuros, né? Se esses fluxos de caixa são suficientes para receber de volta o capital, mais os juros com segurança, né? Porque se eles emprestam, eles vão querer receber de volta tanto o valor principal que foi emprestado, mais os juros. Os empregados em geral, eles vão querer saber o valor adicionado, a produtividade, o lucro tributável, né? Quanto que a empresa adicionou para a comunidade em que ela está inserida, por exemplo, quanto foi distribuído para os empregados da entidade, né? Também fluxo de caixa futuro capaz de assegurar bons aumentos ou manutenção de salários com segurança, liquidez, isso os empregados, eles buscam essas informações, né, são informações mais importantes. Média e alta administração, eles querem saber principalmente do retorno sobre o ativo, qual o retorno que eles estão tendo sobre o ativo, qual o retorno sobre o capital que eles investiram, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que como vocês bem sabem, o patrimônio líquido é o capital próprio, qual o retorno que eles têm a esse capital que foi investido, situação de liquidez, se a entidade vai conseguir liquidar os seus compromissos no vencimento, e se o endividamento, situação de liquidez e endividamento confortáveis, né? Se ela tem condições de liquidar os compromissos no vencimento, e seu endividamento ela consegue, né? Ela tem capacidade, né? De liquidar as suas dívidas no prazo, né? Então, esses são alguns dos usuários, né? Acionista, emprestadores em geral, as entidades governamentais, os empregados, média e alta administração, são tipos de informações mais importantes que eles precisam para a tomada de decisões, né? Que eles necessitam dessas informações para a tomada de decisões. Ok, gente? Dúvidas? Okay. Nenhuma pergunta?
Ok, babies, hoje eu vou encerrar por aqui, eu já tô rouquinha de tanto falar sozinha. Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Vou parar aqui a apresentação, mas não saiam, que eu vou fazer a chamada agora. Vou só parar aqui a apresentação. Aliás, interromper a gravação.